Olá, bem-vindo, bem-vinda a esta jornada, né? Estamos iniciando uma série de 6 programas em que vamos abordar de uma forma didática, de uma forma tranquila, o texto Rumo a uma Sinfonia dos Instrumentos da Comunhão. E para isso, vamos, nestes 6 programas, nestes 6 encontros, vamos convidar uma série de pessoas para abordar as diversas partes dele. E neste primeiro encontro, estamos convidando o bispo da nossa diocese, da minha diocese, bispo Francisco de Assis da Silva. Olá, bispo, tudo bem? Olá, Eduardo. Tudo bem? É uma alegria estar participando desta iniciativa que, com certeza, vai ser muito proveitosa, não somente para a nossa diocese, mas também para a nossa igreja. É muito importante estar participando desse primeiro momento. Quero saudar todos os nossos irmãos e nossas irmãs da diocese e dizer que para mim é uma alegria poder conversar, bater um papo sobre este projeto e principalmente sobre a nossa igreja, as marcas, as características, o nosso jeito. É sempre bom a gente conversar sobre a nossa maneira de ser. É uma alegria. Obrigado pelo convite. Gratidão ao senhor, né? Então, Bispo Francisco de Assis da Silva tem, para quem não conhece, ele tem 60 anos, é natural de Olinda, Pernambuco, graduado em Direito e Teologia, com mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi ordenado diácono em janeiro de 1991. Ele também foi coordenador do CEA, do Centro de Estudos Anglicanos, secretário-geral da nossa igreja, foi sagrado bispo da Diocese Sul-Ocidental em 2011 e exerceu a primazia da nossa igreja como primaz entre novembro de 2013 e maio de 2018. E o motivo, né, da escolha de a gente começar essa jornada com o senhor é que a gente possa, com essa a sua expertise, né, bispo, a gente possa trabalhar essa visão mais geral, como uma apresentação mesma do texto, e que a gente possa, dessa forma, estimular as pessoas, através deste programa, deste encontro, as pessoas a lerem, a se apropriarem desse texto, né? Como o senhor disse, é muito importante para a gente entender a nossa forma de ser, o nosso jeito de ser, não é? Não é mesmo, bispo? Sim, esse texto, Eduardo, Uhum. eu acho ele muito importante para a nossa conjuntura. E quando eu falo nossa conjuntura, não necessariamente essa conjuntura de Covid, de distanciamento social, mas para a nossa conjuntura como comunhão anglicana. Uma das coisas que sempre os anglicanos ficam refletindo e conversando é sobre a natureza de nossa comunhão. Pelo fato de ela ter características próprias, a gente sempre tem que estar conversando sobre a natureza da nossa comunhão. E como a gente estava para ter este ano a conferência de Lambeth, que é a reunião de todos os bispos e bispas e seus esposos e esposas agora, por esses dias, coincidentemente, era para nós estarmos aqui do Brasil viajando hoje. Eu tinha viagem marcada hoje. Eu e Thalita estaremos viajando hoje para a Escócia, onde iríamos ter aquela experiência de
de mergulho na realidade local de uma diocese, e na semana que vem nós estaríamos viajando para Cantuária, para a Conferência de Lambeth. Mas essa pandemia e todas essas medidas que foram tomadas no mundo inteiro, né, simplesmente impediu que a gente estivesse realizando hoje esse roteiro para rumo a Lambeth. Então, esse material, pela primeira vez eu tive contato com ele quando, ainda em 2017, nós tivemos a reunião dos primazes em Cantuária. Evidentemente, foi um material inicialmente produzido em inglês e, graças a Deus, como parte do processo de preparação para Lambeth, nós tivemos a produção desse material na língua portuguesa, que aí serve tanto ao Brasil como à comunidade lusófona, e nós, este ano, temos a alegria de vê-lo editado, né, pela Livraria e Editora Anglicana e distribuído para todo o nosso povo, para o nosso clero, para nossas lideranças leigas. E de que consiste esse material? Qual é o conteúdo dele? Ele trabalha sobre instâncias da comunhão anglicana que dialogam entre si e são responsáveis pela manutenção disto que a gente chama de comunhão anglicana. Tá? Então, são as suas instâncias, são as estruturas, são os órgãos, vamos chamar, internos da comunhão, que, através de uma positiva relação, né, interação, com níveis diferentes de competências e tudo, fazem a comunhão caminhar. Então, eu acho esse material assim oportuníssimo e estou muito feliz de abrir essa série de entrevistas que vão explorar a riqueza desse material. Sim, com certeza. E ele começa já, né, dentro desses instrumentos, ele começa falando sobre eclesiologia. É interessante isso, né? E aí a gente vê que é uma porta de acesso para. E nessa parte, logo no início, serve até como uma espécie de introdução a esses outros instrumentos, né, da comunhão. Ele fala sobre comunhão anglicana, né? E é curioso como ele apresenta uma forma problemática do entendimento dessa comunhão. A que o senhor acha que isso se deve, assim? Quer dizer, é uma questão meio óbvia se escolher a comunhão. Mas a forma como ele coloca, problematizando, trazendo uma série de mal-entendidos, né, de sentidos equívocos, né? A ideia de comunhão, de igreja anglicana como uma espécie de igreja da Inglaterra, ele fala de uma série de questões assim, né? Então, isso eu acho que é bem interessante para que a gente possa entender o nosso jeito de ser, né? Sim. Eu acho interessante quando no trabalho que a gente vai explorar nesses encontros, né? E este é o primeiro encontro, né? Eu acho interessante essa problematização logo no começo. Porque, na verdade, a gente conhece outras formas de associação que as denominações irmãs adotam. A gente tem federação, a gente tem aliança, a gente tem vários nomes, mas a nossa tradição anglicana tem a particularidade de se autodenominar uma comunhão. E aí a gente sabe que a comunhão, tentando fazer um mergulho exegético, filológico e histórico, a comunhão, a koinonia,
é, na verdade, a razão de ser daquilo que a gente classifica e define como igreja. Porque Jesus, ele não pensou a igreja na forma que a gente hoje, sociologicamente, politicamente, concebe. Jesus concebeu, isso está nos evangelhos, ele concebeu a ideia de uma comunidade de discípulos e discípulas que iriam, em seu nome, anunciar o reino de Deus, né? Curar as pessoas, certo? Destruir o mal, né? Tanto é que tem o relato ali dos discípulos que voltam empolgados e na partilha dizem: poxa vida, Senhor, a gente viu assim coisas que a gente não imaginava e tal. E bom, Jesus pensou uma comunidade de seguidores. Jesus nunca concebeu, não há nenhum elemento na tradição, inclusive de exploração bíblico-teológica, Jesus não concebeu uma igreja na forma que nós temos construído historicamente. Isso não quer dizer que a igreja não tenha a sua legitimidade, correto? Por quê? Porque a igreja é fruto da época em que ela se insere, é fruto do contexto político, econômico, cultural, social, e ela vai assumindo, ao longo do tempo, modelos e formas que facilitam a sua tarefa originária, que é anunciar o reino de Deus. Então, a problematização no comecinho do capítulo que trata da eclesiologia anglicana, ela levanta uma questão muito interessante. A igreja anglicana, na verdade, essa expressão igreja anglicana, ela é muito mais uma percepção de fora da igreja do que de dentro da igreja. Inclusive, na introdução, eu achei muito interessante a questão de que a imprensa, a mídia assume, às vezes, a tarefa de nos definir como a igreja anglicana. Aí eu pergunto, mas que igreja anglicana é essa? Entende? São os agentes externos a nós que nos definem como igreja anglicana, uma coisa mundial, a igreja anglicana, né? E aí nós não nos prestamos a esse conceito. Nós nos definimos como uma comunhão de igrejas em torno de aí, os instrumentos de unidade. Eu não vou antecipar o aperitivo para não tirar o gosto das pessoas que vão me seguir aqui nesses 6 encontros, tá? Não vou tirar o gostinho, não vou dar aperitivo, deixa o aperitivo para eles. Nós nos definimos como uma comunhão. A gente tem instrumentos, a gente tem aquilo que a gente chama de um ethos anglicano, uma ética, um jeito de ser anglicano, e temos coisas que são assim fundamentais na nossa vida eclesial, tá? Porque a gente quando se define como comunhão, a gente está exatamente dizendo como a gente se sente. A gente se sente realmente uma koinonia de comunidades. Quando você vai, por exemplo, lá para o Novo Testamento, você percebe que haviam diversas igrejas, diversas comunhões, e que entre todas elas, com as particularidades de todas elas, né, inclusive os evangelhos foram construídos em torno de comunidades que construíam a sua identidade própria e estavam interconectadas, né? Então, eu acho muito feliz esse ponto de partida
de que nós nos identificamos não como igreja anglicana, né, mas como comunhão de igrejas. Exatamente. E uma coisa interessante, que a gente lendo o texto, eu também não vou antecipar, né? Porque isso vai acontecer durante os vários, quando a gente abordar os vários instrumentos, é que quando a gente tem essa visão de comunhão, né, de igreja como uma comunhão e não como a igreja anglicana, é aquela recorrente tentação da centralidade e instrumentos de poder no sentido de determinação, punição, perseguição, não é? Estabelecimento de uma confissão de fé. Então, isso vai de encontro a essa ideia mesma de comunhão, né? E o próprio texto coloca exatamente também essa ideia de entrar, começar o texto por essa compreensão de comunhão, como que limpando o meio de campo, para que a gente possa aprender, ver de outra forma esses instrumentos. Não é isso, bispo? Exatamente. Quando a gente se debruça sobre as marcas, a gente costuma usar essa expressão, marcas da comunhão anglicana, a gente se debruça sobre o fato de que esta comunhão, ela existe, construída historicamente, para cumprir uma função, ok? Porque não se poderia justificar a existência dessa comunhão sem que ela tenha um fim, né? Tem um fim. E qual é o fim? Então, eu queria abordar nesse primeiro momento a questão de que a nossa comunhão tem por finalidade proclamar as boas novas do reino de Deus. Isso é tarefa elementar dessa comunhão. Ensinar, batizar e nutrir novos crentes, né? Novas pessoas que creem na proposta do Evangelho. Atender às necessidades humanas com um serviço amoroso. Transformar as estruturas injustas da sociedade e trabalhar para proteger a integridade da criação e a sustentação e renovação da vida na Terra. Este é, vamos dizer assim, o núcleo que nos motiva a viver a fé cristã dentro da comunhão anglicana. Isso são as chamadas marcas da missão. E existe uma outra formulação que é chamada de quadrilátero de Lambeth, que é o que, de certa forma, define a nossa identidade, vamos dizer assim, confessional. Não chega a ser tão confessional, mas é um pouquinho confessional. O que é que eu quero dizer com isso? Porque existem coisas que são, vamos dizer, segundo aqueles que construíram os quadriláteros, né? Lambeth Chicago, porque teve a versão Chicago e depois foi adotada pela Conferência de Lambeth, são coisas que a gente considera, vamos dizer assim, inegociáveis. Mas no trato e na relação com outras expressões eclesiais. Porque essa questão da comunhão anglicana, ela não está sozinha no mundo, né? Ela não está sozinha no mundo e nem ela tem as chaves do reino de Deus, né? Não tem as chaves e nem tem o depósito sagrado original extraído lá de não sei de onde e guardado dentro de um cofre. Não. A fé cristã, ela é vivida por irmãos e irmãs de diversas tradições, dentre as quais existe a nossa tradição. E nós estamos em diálogo com essas outras expressões. Mas
Quando você vai dialogar com alguma pessoa que tem percepções que não são as mesmas suas, o que é que você tem que estabelecer? Você tem que estabelecer uma ética relacional, né? Você tem que ter uma ética relacional. Então, a nossa ética relacional é chamada de quadrilátero de Lambert, que aí inclui o quê? Os 2 sacramentos básicos, que são o batismo e a Eucaristia, certo? Os credos históricos e ecumênicos, os 2 credos, o apostólico e o niceno. Você tem uma forma de organização que é a questão do episcopado, por isso que a nossa comunhão anglicana, em alguns lugares, assume esse nome de episcopal, né? Episcopal, o chamado episcopado histórico, adaptado às relações históricas locais, né? E qual é o próximo? Conheces, Eduardo? Opa! Ah, o Pegou. quadrilátero de Lambert. O episcopado, os 2 sacramentos, né? A Sim. sucessão apostólica. Eita. O Evangelho e o Novo Testamento, o Antigo Testamento, como Sim. da fé, As escrituras sagradas. vamos dizer assim, parte do nosso depósito de tradição. São as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, né? Que são a base, tá? A base da construção de nossos projetos missionários, de nossa teologia, de nossa pastoral, de nossa percepção do mundo. Então, você tem esses 4 pilares que são os pilares que sustentam a nossa tradição, certo? Então, depois dessa pegadinha que eu fiz com o Eduardo, na qual ele se saiu muito bem, né? Nós temos como é que eu diria? Nós temos um limite, né? Um limite conceitual e espacial no qual andamos e fazemos e vivemos a nossa fé. Outra coisa que talvez seja importante falar é que nós somos conhecidos, e aí é a percepção de fora para dentro, né? Também. Nós somos conhecidos como a igreja, né? A igreja, essa coisa, como a comunhão dos 2 livros. Os 2 livros. Um é o livro da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, né? Do Antigo e do Novo Testamento, conforme recebidos, né? Na tradição. E o outro livro é o livro de oração comum. O livro de oração comum. Por isso que somos identificados muitas vezes como a igreja dos 2 livros. O que é o livro de oração comum? O livro de oração comum é uma estrutura litúrgica construída ao longo de séculos, herdada das tradições mais antigas da Igreja, adequada às realidades locais e às necessidades do tempo e que inspiram a nossa vida devocional, ok? E, além de inspirar a nossa vida devocional, inspiram e fazem essa ligação, né, dos nossos atos pastorais, sacramentais e da didaquê da nossa igreja, né? Do ensino da nossa igreja, da partilha da tradição da nossa igreja.
Tanto é que 75% do livro de oração comum é texto das Escrituras, né? Texto das Escrituras. E adequada à vida e ao cotidiano de todas as pessoas, desde o nascimento até a morte, né? Pois é, Dom. Eu acho que a gente deu uma visão bem panorâmica e interessante desse texto, que é o que nessa parte se trata. O senhor tem alguma coisa a acrescentar em relação ao texto, às outras partes? Algum olhar, alguma dica? Olha, quando vocês observem a forma como esse texto foi construído, porque ele me parece ter uma intencionalidade, né? Sim. Dar uma construção de reforçar uma determinada ideia do que somos diante de uma situação que a comunhão anglicana vive por forças externas, né? Também por algumas pressões mesmo, internas, Sim. no sentido de uma negação daquilo que historicamente somos, não é? Sim. Então, que outros pontos o senhor acha que era legal a gente perceber também? Eu acho, Como dica. eu acho importante se ter bem claro, talvez seja importante nessa introdução, né? Porque a minha fala é mais o aperitivo de explorar a obra toda, e também não quero concluir nada, não tenho nenhuma pretensão de concluir nem antecipar a opiniões e julgamentos do conteúdo do texto do material, mas tem duas coisas que eu gostaria de destacar e que acho que vão aparecer nas próximas entrevistas com os nossos queridos irmãos e irmãs que vão interagir com o nosso povo diocesano, né? E com o povo da área 1, porque acredito que essas entrevistas vão ter um alcance para além da nossa própria querida Diocese Sul-Ocidental. Eu acho que é importante ter dois pontos. Primeiro, há uma tendência, e isso se deu por razões históricas, de se confundir Igreja Anglicana, ou melhor, comunhão anglicana, com a Igreja da Inglaterra. E isso, claro e evidente, que se deve ao fato de que somos herdeiros de uma tradição que é fruto da reforma inglesa do século XVI. Não podemos negar isto. Mas a comunhão anglicana não é a Igreja da Inglaterra e nem está adstrita ao processo histórico de expansão do Império Britânico. E, às vezes, a gente vê um pouco essa tendência de identificar, né, a comunhão anglicana com a Igreja da Inglaterra. E tanto é verdade que isto não é verdade, que a gente observa que, em outras partes da comunhão, decisões e passos pastorais importantes foram adotados bem antes da Igreja da Inglaterra. Entende? Vou dar um exemplo. A questão do matrimônio entre pessoas independentemente do seu gênero. Isso é uma coisa que começa, se a gente tem uma leitura de centro e periferia, né? Esse é um movimento que começa na periferia, tá? E que vai se expandindo cada dia mais. Quer ver outra coisa? A ordenação de mulheres. A ordenação de mulheres começa na periferia da comunhão, não no centro da comunhão, né? Porque costuma-se dizer que o centro da comunhão é o arcebispo de Cantuária. É ele o símbolo
de unidade da comunhão. E por ser arcebispo de Cantuária, ele é primaz de toda a Inglaterra, né? De toda a Inglaterra, além de bispo na diocese de Cantuária. Então, não deixa de ser essa leitura, né? Ela condiciona às vezes a leitura de que anglicano é sinônimo de inglês. Não é isso. Pelo contrário, às vezes, a Igreja da Inglaterra, nossa igreja irmã, né, no Reino Unido, ela tem dado passos, né, e que não são necessariamente a primeira a dar esses passos. Então, a própria Igreja da Inglaterra é parte da comunhão, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, a gente fazer essa distinção de que a comunhão anglicana não é igual, né, à Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra é parte da comunhão anglicana. E o segundo ponto que eu queria destacar é a questão das divisões teológicas que temos entre nós, que, por sinal, é uma outra marca da nossa tradição, da nossa comunhão. Nós não temos e nunca tivemos, como comunhão anglicana, como tradição anglicana, um teólogo oficial. Não temos. A própria maneira como a gente faz o balanço entre, acho que alguns dos meus próximos colegas, os clérigos e clérigas que vão ser a parte das próximas entrevistas, certamente vão explorar isso em algum momento. A gente trabalha numa espécie de tripé, e alguns entendem que é um banco com 4 pés. Tá? A gente junta as escrituras, a tradição, a razão e a experiência. Esse é o 4º pé. Tá? Mas o 4º pé que dialoga com os outros 3. Mas, estruturalmente, escrituras, tradição e razão. E aí, o que é que acontece? É aí que surge o embate teológico e as divisões teológicas. Porque quem tem a ideia de que a comunhão anglicana é uma comunhão, todo mundo pensa igual, bonitinho, alguém espirra lá em Londres e aí aqui fica gripado. Não, não tem isso, não. Nós somos uma comunhão, mas uma comunhão que vive dentro de si a liberdade de produção teológica, de reflexão teológica, desde que leve em conta a questão das escrituras, da tradição, da razão e também a experiência. Isso gera o quê? Conflito teológico. Então, a comunhão vive um conflito teológico. E esse conflito se agravou a partir de... Bom, ficou cada vez mais forte esse conflito a partir da Conferência de Lambeth de 1998, quando decidiram aquela questão da sexualidade. E aí você tem dentro da comunhão anglicana pessoas, né, mais abertas, pessoas mais restritas, aquilo que na linguagem no inglês é narrow-minded ou open-minded, quer dizer, mentes mais abertas, mais flexíveis, com aproximações teológicas mais modernas, que ouvem mais a realidade local, ou aqueles que são mais apegados a uma tradição, uma tendência mais dogmática. Então, assim, esse conflito é um conflito que, de certa forma, sempre existiu, isso faz parte da nossa comunhão, e que vai continuar a existir. E aí até tentaram, aquilo que você, Eduardo, falou há pouco, tentaram criar uma amarração, aquele famoso pacto anglicano,
em que praticamente criava um modelo uma estrutura de comunhão que se aproximava um pouco, por exemplo, da estrutura curial de nossa igreja irmã, a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a sua tradição e a sua história. Eu não estou aqui fazendo julgamentos sobre a ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, mas ela tem uma estrutura que é hierárquica, né? Tem um centro, tem uma jurisdição universal, né? A palavra do Papa, como bispo de Roma, é a palavra que reúne em si a autoridade do chamado magistério da Igreja, e essa palavra vale universalmente para todos os católicos e católicas. A nossa igreja não tem essa estrutura centralizada. O arcebispo de Cantuária que vai ser um dos símbolos que vão ser debatidos proximamente, o arcebispo não tem jurisdição direta, por exemplo, sobre a província do Brasil. Não tem. Ele é uma referência pastoral. E nós o respeitamos e estamos em comunhão com ele, como província, como igreja provincial, tá? Mas isso não quer dizer que as cartas pastorais, os documentos editados pelo arcebispo tenham validade automática dentro da província brasileira. Não, a província brasileira, se chega a esse ponto de ser demandada a se manifestar sobre alguma orientação, ou carta, ou encíclica, ou o que seja, a província tem a liberdade de se pronunciar se essas decisões e orientações valem dentro do Brasil para os anglicanos brasileiros ou não. Então, essa estrutura curial, que normalmente os conservadores, os mais conservadores dentro da comunhão anglicana defendem, essa estrutura curial não prevaleceu e nem é bom que prevaleça. Tá? É bom a gente viver essa constante tensão, no sentido positivo, tensão teológica, tensão epistemológica, tensão pastoral, positivamente falando, e não correr o risco de criar uma estrutura engessada, centralizada, autoritária e que se impõe sobre todas as distintas realidades onde nossa comunhão existe. Perfeito. E aí a gente, só para fechar um pouco, né, aquela história que nós estamos em comunhão com o arcebispo de Cantuária e não sob a autoridade dele, né? Isso é interessante a gente colocar. Exatamente. Bispo, olha, a conversa está maravilhosa, mas a gente está correndo o tempo e a conversa boa corre, né? A gente perde a pouco tempo. É bom, diz que a conversa é boa quando você não sente o tempo passar, né? Quando o tempo começa a passar e você começa a olhar para o relógio, porque a conversa não está boa. A conversa não está boa. Então, mas a gente já está caminhando para o fim da nossa conversa, mas a gente vai ter outros encontros, vai ter mais 5 encontros, né, sobre os instrumentos da comunhão. Bispo, suas palavras, antes de passar a despedida, gostaria de convidar todo mundo a curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal da Diocese Sul-Ocidental, né? Tem aí. E dizer que esse texto está disponível, o link desse texto que a gente está conversando aqui, está disponível na descrição, naquela parte, a parte de baixo aí, né, no YouTube do vídeo, tem um espaço onde tem o título, tem as explicações um pouco sobre o curso, os momentos que a gente vai ter aqui de conversa sobre o texto, e está lá o link desse texto disponível para todo mundo. Só ir lá, né, ir no Drive e baixar, viu? Tá aberto. Tá bom?
Bispo, suas palavras, sua bênção. Gente, foi uma alegria participar deste bate-papo com o reverendo Eduardo, né, nosso secretário do Bispado, e coordenador do nosso Centro Teológico de Santa Maria, nosso CETESMA, que é o Centro Teológico da nossa querida diocese. Eu fico muito feliz por esta iniciativa. Eu espero que os próximos encontros sejam muito produtivos. Tem gente muito boa, eu nem vou antecipar nada, vou deixar todo mundo curioso, tá? Serão colegas, né, de ministério, presbíteros, presbíteras e pessoas leigas que vão estar partilhando este documento com vocês. Eu hoje só fiz a introdução. Acho que se fosse fazer uma introdução bem aprofundada, a gente ia gastar bem mais tempo, porque é muito rica essa introdução, né? Eu dei uma olhada aqui e disse, não falei sobre isso, mas olha, então, eu não vou esgotar o assunto. Desejo aos meus colegas sucesso e que a nossa diocese, nosso clero, nossos ministros leigos, nossos postulantes, candidatas, possam aproveitar ao máximo esse documento, tá bom? E agradeço e peço a vocês, olha, curta o canal da nossa diocese, viu? Toda vez que você for lá assistir, se você não se inscreveu, se inscreva. Sabe por quê? Porque quanto mais inscrições a gente tem, mais recursos a gente vai ter para divulgar o Evangelho e divulgar o Evangelho de acordo com o nosso jeito de ser. Amém, 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 bispo. Deus abençoe, né? Deus abençoe cada um de nós, nossa diocese, nosso povo, nossa igreja e nossa comunhão. Tá bom? Muito obrigado. Gratidão, gratidão nossa. Gratidão pelas suas palavras. Eu acho que ficou o gostinho e a vontade de quero mais, viu? E olhe que o próximo programa promete, né? A gente vai falar sobre Lambert. Vamos falar sobre a conferência de Lambert, tendo como convidada para esse bate-papo a reverenda Carmen Cauano, lá da Diocese Anglicana de São Paulo. Então vai ser uma conversa muito boa, tenho certeza disso. Que Deus nos abençoe e nos guarde, né, Dom? Um abraço. Amém. Um grande abraço. Tchau.